Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem unicamente da parte do nosso Deus, por meio do Senhor Jesus, alcance cada coração, preparando, fortalecendo, refrigerando o espírito, fortalecendo as juntas espirituais para que continue firme na caminhada, junto, rumo ao reino de Deus, juntamente com Cristo. Amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre se o religioso, aqui chamado de judeu, tem alguma vantagem em relação aos outros judeus ou principalmente aos gentios. Se o homem religioso tem alguma vantagem, tendo ele um cargo, uma posição, um título ou não, não importa, né? Ontem nós vimos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, né, ele se colocando ali, né, na condição de religioso também, né, ele diz claramente, né, estamos em posição de vantagem, né? Ele se coloca lá no centro, né? Isso foi anteontem, né? Na segunda-feira. E ontem, na terça-feira, nós vimos também que Paulo disse, né? Não há nenhum justo sequer, né? Ninguém que entenda a Deus, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, né? Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, né? Vimos as duas perguntas de ontem, baseado lá aqui em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 até o 12, né? Hoje, dando continuidade a esta lição preciosíssima aqui do capítulo 3 de Romanos, vamos para a pergunta 7, né? Que mais diz as Escrituras sobre a condição espiritual do homem de uma forma geral, né? Aqui Paulo está falando tanto de judeus quanto de gentios, ou seja, o homem de forma globalizada, aquele que conhece, generalizada, né? Tanto aquele que conhece a palavra, aqui sendo representado aqui pelo judeu religioso, ou aquele que não conhece a palavra, que é chamado de gentil ou de leigo, né? Pois bem, o versículo aqui está em Romanos 3, versículo 13, que diz assim: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Ora, Paulo está falando de quem aqui? Paulo está falando aqui do judeu ou do gentil? Não, Paulo está falando aqui de todos. Lembre que ele está dizendo no texto anterior, não há ninguém que busque a Deus, nem judeu, nem gentil, nem religioso, nem leigo. Nós já aprendemos aqui que quando ele fala ninguém que busque a Deus, ele não está dizendo que não tem pessoas buscando a Deus, ele está dizendo ninguém busca com a sua própria força, de sua própria vontade. O homem só faz o bem, só faz alguma coisa justa quando o Espírito de Deus habita nele. As suas ações só são impulsionadas para a verdade, para a justiça, para o bem, a partir do momento em que o Espírito de Deus habita nele. Então, o mérito não é do homem, o mérito é de Deus. A glória não pode ser dada ao homem, a glória deve ser dada a Deus. Então, está tudo isso aqui implícito aqui nas escrituras, na carta que Paulo está escrevendo aqui à igreja de Roma. E ele é muito claro aqui, né? Olha só, a igreja cristã em Roma, ele é muito claro em dizer aqui, olha, as suas gargantas são um túmulo aberto. Já imaginou? Ou seja, um túmulo aberto, subentende-se que um túmulo aberto, um corpo está lá dentro e alguém abriu aquele túmulo. É essa a expressão que Paulo quer dizer. Tem muito fedor, causa mal-estar.
Quem vai olhar lá dentro e ver restos mortais, não só vai se incomodar com o odor terrível, né? Maléfico para a saúde, mas também a visão, ela é traumatizante. Ela não faz bem ao coração do homem. Assim é os seres humanos de si mesmos. Quando eles abrem a boca para ensinar o seu próprio orgulho, os seus equívocos, porque sem a inspiração de Deus, o homem, quando abre a boca, ele só fala bobagem, ele só fala equívoco, ele só busca glória para si. E toda vez que o homem busca glória para si, se exaltando, se vangloriando, isso fede, isso causa mal-estar, porque é tudo mentira. Quando o homem se vangloria dizendo que é melhor que o outro, daqui a alguns dias ele está doente. Quando ele quer ser superior, daqui a uns dias ele morre. E o homem não é superior a ninguém, né? Quem criou esta ordem irracional de que há homens superiores a outros homens, fizeram isso segundo as suas leis de cobiça. Não tem nada a ver com a visão espiritual de Deus. Deus tem uma outra visão sobre isso. As escrituras sagradas estão repletas de informações semelhantes a essa verdade que Cristo tenta passar para cada um de nós, né? Sempre mostrando a nossa real condição, quando na condição de homens e mulheres pecadores, pecadoras, né? Obviamente, isso um dia vai mudar, quando o Senhor transformar todos os salvos no abrir e fechar de olhos, essa condição muda, mas enquanto nós, todos nós, crentes ou não, religiosos ou não, espirituais ou não, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, tem que ser humilde, porque esta é a nossa condição. E Paulo está sendo muito claro aqui, até muito duro, né? Eu acredito que a igreja de hoje não estaria pronta para ouvir Paulo pregando aqui. O povo até considera Paulo de longe, assim, ó, o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, mas mantendo lá o livro de Romanos à distância. Porque se ele traz essa pregação aqui no seu real sentido, no seu sentido para a igreja, se ele tivesse hoje aqui, ele seria expulso, espancado, né? Porque a igreja é muito melindrosa hoje, não está pronta para ouvir esta palavra. Os pastores seriam os maiores perseguidores de Paulo, né? Porque aprenderam a pregar tantas coisas suaves, gostosas, maravilhosas, que atendem o homem carnal, né? Porque eles têm interesses no homem carnal. E aí Paulo continua dizendo, com as suas línguas enganam. Ora, 90% do que o homem abre a boca e fala, que sendo verdade o que ele fala, tem um objetivo escondido por trás nos 10%, que é enganar, né? Os 10% destrói o 90% de verdade que ele falou. É assim que o homem opera, o homem pecador influenciado ali pelo espírito do inimigo. Diz mais assim, ó, veneno de serpentes está nos seus lábios. Qual o veneno da serpente que sai nos lábios? Paulo está se referindo aqui, olha, sempre voltado à fala, à pregação, ao ensinamento. E quem prega e tem o ensinamento? O líder judeu, o religioso judeu, que é quem prega, porque o gentil não sabe de nada, tem que ouvir essa palavra, né? Então, o foco principal aqui, veja que ele está falando daquilo que está vinculado à pregação do evangelho, aquilo que está sendo ensinado da igreja. Por isso que ele usa a palavra garganta, língua e lábios. Tudo vinculado à questão da comunicação. Paulo é muito claro em abrir os olhos da igreja nesse sentido. Cuidado com os religiosos que estão pregando aí na igreja de Roma. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento. Ao que estão sujeitos os que estão debaixo da lei em transgressão? Ou seja, os religiosos que estão sendo oprimidos pela lei, a lei, né? A lei específica que Paulo vai tratar aqui, né? Paulo vai deixar bem claro, a lei segundo o legalismo, segundo a tradição, né? Que eles não compreendiam, né? A lei espiritual. Por isso que Paulo vai tratar isso de forma bem,
mais detalhada, explicando isso, lá no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, e a gente vai chegar lá no decorrer deste livro, né? Mas aí ele diz aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 19, né? O que estão sujeitos essas pessoas que vivem oprimidas debaixo da lei. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Olha, meus amados, que texto, né? Paulo está dizendo assim, nós sabemos quem? Ele, a igreja, os cristãos espirituais que estavam lá em Roma. Paulo sabia que a lei diz o que diz, né? A lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Então, a lei contextual aqui do capítulo 13, do capítulo 3, capítulo 2, Paulo já deixou clara. A circuncisão, que teve o seu cumprimento, né, na cruz e agora na nova aliança, Paulo vai dizer assim, a circuncisão agora é no Espírito. Então, os que estão debaixo destas leis cerimoniais e de costumes, né, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Diz para aqueles que estão debaixo dela. Quando ele fala o termo debaixo dela, ele está falando o termo de que esta lei está sendo pesada, oprimida sobre os ombros, sufocando, esmagando. Esta é a expressão que Paulo está dizendo, né? É por isso que João vai dizer, lá na frente, apóstolo João dizendo assim, ó, a lei de Deus não é pesada, né? É por isso que Paulo vai dizer também no livro dos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que chegando na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Veja que ele não diz debaixo da lei, mas sob e debaixo não é a mesma coisa, segundo o dicionário dos homens é. Mas segundo a expressão de Paulo, quando ele diz debaixo é uma coisa, quando ele diz sob é outra. Quando ele diz debaixo, quer dizer, a lei está esmagando você, porque não é a lei de Deus espiritual, é uma lei legalista, é uma lei, a mesma lei que diz assim, não roubarás para o crente que não é espiritual, é o mesmo mandamento que diz para o homem que é espiritual. A lei que diz assim, não matarás para o homem espiritual fica feliz, porque aquele mandamento é para prevenir ele de qualquer... aquilo ali é uma prevenção, é para sua proteção, é para o seu bem. Mas o crente, o religioso que não é espiritual, ele é hipócrita, né? Só tem aparência de crente, na frente de todo mundo ele não rouba, mas por trás ou no seu interior, ele tem um desejo de querer a coisa do outro. Se tivesse oportunidade, ele queria roubar aquilo ali, ele queria tomar, porque a cobiça, a inveja, o desejo de ter aquilo outro, já é o desejo de roubar, né? O próprio Cristo vai falar sobre isso, falando da lei espiritual que Paulo vai tanto falar no capítulo 7 de Romanos, né? Então, meus amados irmãos, é disso que Paulo está falando aqui quando ele fala debaixo da lei. A lei se torna um fardo, se torna um peso, por justamente eles criarem uma lei que eles não entendem, começarem a ir além do que está escrito, além do entendimento que Deus quer. Ora, Deus jamais daria uma lei para que ela fosse um empecilho, fosse uma carga difícil. Ora, a lei não existe para isso, as leis existem para que ela proteja as pessoas. Se você vai chegar num terreno de alguém e encontra uma placa dizendo não encoste na cerca elétrica, dá choque. Meus amados, essa placa ela é ruim, esta lei é ruim ou é boa? Essa escritura, esta lei que está lá, ó, não toque na cerca elétrica, cuidado com o choque. Cuidado, pode morrer eletrocutado. Esta lei é boa, é para preservar a vida, ela não é ruim. Da mesma forma que você chega no muro, não pule o muro para pegar as frutas, cão bravo.
Se você pular, pode não voltar. O animal lá do outro lado pode lhe matar. Esta lei é ruim ou é boa? É boa. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 7, lá na frente, que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Eu pensava que a lei era para a morte, mas a lei era para a vida, diz o apóstolo Paulo. E ele vai dizer também aqui no final do capítulo 3, vai deixar bem claro sobre isso. Então, precisamos entender o que Paulo diz sobre estar debaixo da lei. Tem muito teólogo por aí, seguidor de homem, que está interpretando o termo debaixo da lei como se Paulo estivesse falando contra a lei. Não. Paulo está falando contra o legalismo que o judeu está empregando a lei, inclusive na lei que se havia cumprido, as leis cerimoniais, de matar um cordeiro todo dia, por exemplo, havia se cumprido na cruz do Calvário em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. A circuncisão e outros costumes que Paulo está abordando aqui. Paulo vai falar, por exemplo, aos Colossenses, dos costumes das festas, dos feriados, das 7 festas judaicas. As festas, os dias solenes, os feriados, que ele chama feriado lá de sábados, lá em Colossenses 2, 16 a 17, né? Porque é a mesma palavra. E todo esse contexto Paulo está abordando aqui. Quando se não entende esta palavra, aí o homem, o teólogo, né, de boa intenção ou não, ele acaba prejudicando as pessoas por não entenderem a mensagem espiritual que Paulo está querendo passar, e ele pode acabar prejudicando a compreensão verdadeira das Escrituras. Né? Então, o texto aqui é claro, basta que nós respeitemos todo o contexto da carta aos Romanos, para que a gente não faça de Paulo um homem contradizente, como muitos pregadores e muitas igrejas têm feito por aí.